Fim de jogo e o Coringão consegue vencer o Flamengo por 1-0, acabando com o tabu aí de alguns jogos, né, que não conseguia vencer o Flamengo. Ah, mas foi gol contra. Não interessa, gol contra também soma 3 pontinhos. E na minha opinião, foi um resultado extremamente importante para o Corinthians, né? Muito, muito pelo que foi o jogo e também pela tudo que envolvia o jogo, né? No caso, o Flamengo veio desfalcado, mas poupando alguns jogadores, né? Por ter o jogo da Copa do Brasil. E o Corinthians muito por lesões, né? O Corinthians, para vocês terem noção, o time que a gente enfrentou o Flamengo hoje foi um time mais desfalcado do que quando a gente enfrentou o Boca Juniors lá. Por quê? Porque quando a gente enfrentou o Boca, a gente tinha o João Vitor e tinha o Mantuan, né? O João Vitor, todo mundo sabe, foi vendido, já foi apresentado lá no Benfica. Por mais que ele não fez uma partida boa contra o Boca lá, a dupla de zaga titular do Vitor Pereira até então era João Vitor e Raul, né? E o Mantuan, todo mundo sabe, era titular ali absoluto do Vitor Pereira. Só que o Mantuan acabou se machucando naquele jogo, né? Então, assim, a gente vem enfrentar o Flamengo jogando dentro de casa, né? Com um time desfalcado, né? Só que o que eu gostei desse jogo, tá? Principalmente no primeiro tempo, foi que eu consegui ver um Corinthians competitivo com a equipe do Flamengo, né? Novamente, a equipe do Flamengo, para mim, é superior à do Corinthians, né? Principalmente nesse jogo, se tratando de nomes, né? Vamos dizer assim. Sim, eu acho que a equipe do Flamengo é a equipe mais qualificada. Só que hoje o Corinthians jogou bem, cara, principalmente no primeiro tempo. O que eu acho que falta nesse Corinthians é chute a gols, cara. Porque no primeiro tempo foi um jogo lá e cá, né? Um jogo gostoso de você assistir, onde você vê tanto o adversário atacando, como você atacando também, o seu time atacando. Então, tipo assim, o Corinthians pegava a bola, atacava. Aí o Corinthians perdia, o Flamengo pegava e atacava. Então, foi bastante tempo assim, cara, né? Até os 15 minutos ali finais, que foi quando começou a ter bastante falta e estragou um pouquinho o jogo. Mas no início da partida, principalmente, o Corinthians pressionou bastante. Depois o Flamengo cresceu um pouco e depois ficou um jogo bem páreo ali, né? Só que eu acho que o Flamengo ele foi mais perigoso. Foi. Por quê? Porque o Flamengo, justamente isso, cara. Eles pegam e chutam a gol. Eles chutam, né? Teve o lance com o Gabigol, teve o lance com o Vitinho, acho que foi o Vitinho, né? Que o Cássio fez aquela defesaça ali. Já o Corinthians não, cara. O Corinthians, ele sempre peca naquela penúltima bola, né? O Juliano totalmente apagado da partida, né? E quando ele tem oportunidade, novamente a gente vê o Juliano ali, ele tocando. Ele sempre opta por tocar a bola para alguém, ao invés de tentar chutar quando ele tá entrando dentro da área, né? Então, incrível. Isso que é o que eu acho que falta nessa equipe do Corinthians. Chuta a gol, cara. Chuta. Se vai acertar não é outra história, né? Mas isso eu acho que é o que falta. É o que eles pecam muito nisso, porque chegou, né? A gente viu o próprio Roger Guedes, o próprio Watson, né? O próprio Piton ali também, do Queiroz, só que falta chutar a gol. Então, assim, teve um lance que eu tô me recordando agora, que foi praticamente no fim do segundo tempo, que o Watson corta pra dentro, e aí ele dá aquele chute ali que a bola passa perto, né? Tipo, lá Renato Augusto, né? Mas assim, gente, teve o lance do pênalti lá também em cima do Watson. Na minha opinião, vendo o replay ali, eu não achei pênalti. Eu particularmente não achei pênalti, né? Mas eu achei a arbitragem horrível, cara, horrível, né? Até quando expulsou o Vitor Pereira, eu não entendi nada, cara. Eu falei assim, como assim, cara? Como assim? Né? Então, tipo, nossa, falta, meu Deus, cara, enfim, né? Não vou ficar falando de arbitragem não, mas foi uma arbitragem horrorosa. Mas no mais, eu gostei da partida, achei que o Corinthians é extremamente importante, né? A gente conseguir 3 pontinhos ali, né? Mesmo que no segundo tempo a gente volta lá e logo no início tem o gol contra, né? O senhor Rodinei. Rodinei, vai Corinthians, Rodinei, né? Se terça-feira foi Benedetto, hoje é Rodinei que fez um golaço pro Corinthians, um golaço, né? Como eu disse, né? Gol contra também tá valendo aí, somos 3 pontinhos e a gente continua nessa briga aí na caça do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Como o próprio Vitor Pereira diz, né, gente? A gente tem que se manter vivo nos campeonatos. E diante de tudo que foi, diante dos desfalques que o Corinthians tinha nessa partida também, né? Eu gostei, cara. E principalmente
gostei do fato da gente ter visto o Corinthians competitivo, né? O Flamengo, o Dorival ali até coloca o Pedro, né? Depois ele coloca o Pedro lá no segundo tempo, né? E ali eu fiquei, ixi, mano, agora o Flamengo vai vir pra cima, né? E eu fiquei com medo de ver Pedro e Gabigol ali, porque querendo ou não são dois grandes atacantes, né? Só que o Pedro praticamente sumiu, né? Sumiu na partida. Teve um lance lá, que foi justamente quando o Corinthians tem um lance com o Roger Guedes. Cara, o Roger Guedes faz aquele gol, mano. Faz ou toca pro Giovani, cara, ou tocasse pro Giovani. O Giovani podia fazer o golzinho ali, né? E praticamente matava o jogo. Só que logo em seguida teve o contra-ataque e o Pedro fez a mesma coisa com o Roger Guedes. Não tocou a bola, tentou chutar pro gol e perdeu, né? Então, no fim das contas, ficou elas por elas ali. Mas do jogo em si, né, eu gostei do que o Corinthians conseguiu apresentar diante das suas dificuldades, né, e para fazer uma ressalva aqui, tá, entrou Bruno Melo e Bruno Mendes, né, dois jogadores aí que tinham jogado contra o Fluminense, que eu critiquei demais, principalmente o Bruno Melo e o Bruno Mendes também, né? E no jogo contra o Boca Juniors também entraram, e só que no jogo contra o Boca Juniors os dois até que entraram bem, né? E a ressalva nessa partida os dois entraram bem novamente, principalmente o Bruno Mendes, cara. E lembrando que o Bruno Mendes é um zagueiro que tá improvisado na lateral direita e foi bem, gostei do Bruno Mendes. E a minha ressalva maior aqui para os jogadores na partida em si, Cássio fez uma excelente partida novamente, né? Seguro ali o tempo todo. Fábio Santos, para mim, também fez uma boa partida, e o Duqueiroz, né? Confesso para vocês, gente, que eu tô até com medo dessa janela aí de transferências aí, porque o Duqueiroz, cara, né, já recebeu uma proposta, o Corinthians já recebeu uma proposta e recusou. Mas eu não sei não, cara, eu tenho medo, espero que a gente não perca o Duqueiroz, porque ele é uma peça fundamental para esse Corinthians, cara. Como que ele evoluiu com o Vitor Pereira, né? Como que a gente tem que exaltar o Vitor Pereira também, cara, porque ele realmente tá tirando leite de pedra. Olha o que ele conseguiu fazer com o Boca Juniors lá. Olha o que ele conseguiu fazer com o Flamengo aqui, que é uma equipe boa. Boa não, é uma ótima equipe, a gente sabe, né? Hoje os três melhores times do Brasil a gente sabe que é Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro. E o Corinthians foi competitivo isso, cara. Coisa que a gente não vinha naqueles jogos quando o Corinthians enfrentou o Flamengo com o Silvinho, quando a gente enfrentou com o Wagner Mancini, né? Ali era desespero total, cara. E a gente vê um Corinthians mesmo sem peças importantes ali, sem William, sem Renato Augusto, né? Sem Juliano fazendo boa partida. A gente conseguiu ver um Corinthians competitivo contra o Flamengo, cara, né? Mas o Flamengo não estava com o seu time titular em campo, não interessa. Mesmo o time reserva do Flamengo ainda é um bom time, cara, ainda é um excelente time. E foi bacana você conseguir ver o Corinthians sendo competitivo com o Flamengo, né? A mídia vai ficar falando, era o time reserva, isso e aquilo, né? E outra, tá, gente? Não use esse jogo como parâmetro para as quartas de finais da Libertadores. Eu não me iludi em relação a isso, até porque eu sei que o Flamengo vai ser um outro time, o Corinthians vai ser um outro time, né? E é uma competição totalmente diferente, né? Vai ser outra história, outra pegada, né? E aí vai ser, Deus nos acuda, né? Mas vai ser da hora, eu confesso que eu tô ansiosa, né? Eu quero que chegue logo, mas eu também não quero que chegue logo, por quê? Porque eu quero que, né, os jogadores voltem, Maicon, William, Renato, tudo mais, mas de coração, né, já falando desse jogo aí de Flamengo e Corinthians pela Libertadores, eu espero que as duas equipes, cara, estejam completas, porque aí tem tudo para ser um espetáculo, né? Tem tudo para ser um espetáculo e que vença o melhor. Mas enfim, né? Voltando a falar de Campeonato Brasileiro, 3 pontos importantes para o Corinthians, né? Importantíssimos. Seguimos aí na briga por essa liderança do Campeonato Brasileiro, né? Importante a gente ficar pertinho ali do Palmeiras. Enfim, gente, meu trio aqui, como eu falei, né? Fábio Santos, Cássio e Duqueiroz foi os 3 melhores do Corinthians. Quem que você achou aí que foi os 3 melhores? Deixa aqui nos comentários, beleza? É nóis, respeita as minas e vai Corinthians!